junto comigo em Isaías 49. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Isaías 49. Eu vou ler na NVI, tá bom? Diz assim: Escutem-me, ilhas, ouçam nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada e escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: Você é o meu servo, Israel, em quem revelarei o meu esplendor. Mas eu disse: Tenho me afadigado sem propósito algum. Gastei a minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é por direito está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Agora, porém, diz o Senhor, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força, ele me diz: Para você é coisa diminuta ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se curvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Até aqui, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós já te bendizemos, te agradecemos pela tua presença. Lida, ó Deus, a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, possa agora ministrar em nossos corações, que o teu Espírito Santo, ó Deus, já encontre espaço em nós para ministrar em nós, que possamos estar atentos à tua doce voz, que nada, Senhor, venha impedir, ó Deus, para que nós possamos ouvir o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Abra, sim, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa visão, os nossos ouvidos, o nosso coração. Que todo o nosso entendimento esteja voltado, ó Deus, totalmente para o Senhor. Que nada tire a nossa atenção. Muito obrigada, Pai, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Vamos compartilhar um pouquinho e a gente vai voltar algumas vezes nesses versículos de Isaías 49. Nesse período aqui, no contextualizando um pouquinho Isaías 49, o povo de Judá vivia uma realidade extremamente difícil. Jerusalém havia sido destruída, o templo estava em ruínas, muitos judeus exilados na Babilônia após a invasão do Império Babilônico. O povo enfrentava uma crise espiritual, perda de identidade e uma sensação de abandono de Deus. O capítulo 49, portanto, de Isaías, vem como uma mensagem profética para aquele povo, com o intuito de ampliar a visão deles para o que Deus estava fazendo. Deus, ele estava agindo no meio do povo, não só sobre o povo, mas para com o povo, né? Mas o plano de Deus ali, a gente vai ver que o plano de Deus não era para que a ação ficasse só ali para aquele povo. Mas Deus, ele tem uma ação de salvação, de restituição, de reconciliação global e para toda a humanidade. E é sobre isso que ele estava ali abrindo um pouco a visão de Isaías e falando com ele. E nesse plano de salvação que Deus tem para todos os povos, ele conta comigo e com você também. E em cada versículo que nós lemos aqui de Isaías 49, nós podemos tirar um aprendizado sobre o que ele estava falando. E começando pelo versículo 1, ele diz ali, né? Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Então, olha só, a multiplicação ela começa com o chamado, lá no chamado. E o tema dessa mensagem, que eu esqueci de falar, é flechas de multiplicação. Nós entramos no mês da visão de multiplicação, que é o mês de março. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
Ele diz: antes de eu nascer, o Senhor me chamou. E se nós formos também lá para Salmos, de número 139, no versículo 13, o salmista diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E no versículo 16 ele continua dizendo: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Deus, ele nos conhece por completo. Ele conhece cada célulazinha que tem dentro do nosso corpo. E ele não nos criou para outra coisa a não ser para a sua glória, para cumprirmos com o seu chamado de multiplicadores e propagadores do reino do Senhor. E a multiplicação, ela começa com a identidade. E quando a gente fala sobre identidade, é aquela perguntinha básica que a gente sempre ouve e também traz vários termos que nós já ouvimos várias vezes, mas nós vamos relembrar aqui com o intuito de você fazer a seguinte reflexão: eu tenho tomado posse da minha verdadeira identidade em Cristo? E aí eu te pergunto, você sabe quem você é? E aí na palavra de Deus nós achamos algumas coisas. A primeira delas, nós somos filhos de Deus. Está lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 1. Nós somos nova criatura a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor e nos entregamos totalmente a Ele. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós somos povo exclusivo, geração santa, sacerdócio real, nação santa. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Nós somos herdeiros com Cristo de todas as coisas. Está lá em Romanos 8, no versículo 17. Nós somos amados e salvos. Romanos capítulo 5, verso 8. Nós somos livres da condenação, do pecado. Romanos 8, 1. Nós somos justificados em Jesus. Romanos 5, versículo 1. Nós somos amigos de Jesus, porque já não chamamos mais servos, mas amigos. João, capítulo 15, versículo 15. Nós somos cidadãos do céu. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. E aqui eu poderia continuar citando muitos outros. Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas por meio daquele que nos amou. E vários outros. Nós não estamos aqui, portanto, por acaso. Cada um foi criado e cada um de nós somos chamados intencionalmente para a multiplicação do reino de Deus. Nós estamos aqui de passagem, mas para fazer o reino de Deus acontecer. No versículo 2 de Isaías 49, ele continua dizendo assim: ele fez da minha boca uma espada afiada e escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Olha que coisa linda do cuidado de Deus. E aqui no versículo 2 eu quero destacar que é Deus quem capacita, não é por nós. E nós ouvimos sobre isso ministrando no último domingo. É Deus quem nos capacita. Nós somos chamados e Deus vai nos capacitando dia após dia para cumprir com o chamado do Senhor. Isaías aqui ele descreve a forja de Deus na vida do filho que compreende a sua identidade. Porque se nós primeiro não entendermos e tomarmos posse de quem nós somos em Deus, nós não conseguiremos cumprir com o chamado que Deus tem nos feito para fazer o seu reino crescer. Primeiro a identidade e agora é Deus quem vai nos capacitar. Deus nos capacita, nos mune para que as suas palavras alcancem o mundo e usa o nosso testemunho para isso. Pastor Robson ministrou pela manhã, no domingo, e a Thalita reafirmou à noite também falando sobre missões. Quem é tratado por Deus se torna instrumento de alcance e de multiplicação. Eu e você,
A partir do momento que nós nos colocamos à disposição do Senhor para sermos tratados por Ele, para sermos capacitados para realizar esse chamado no reino de Deus, nós nos tornamos um instrumento nas mãos do Senhor de alcance e de multiplicação de muitas pessoas para o reino de Deus. Aqui a Thalita falou até sobre o machado no domingo, que o machado ele tem que estar bem afiado. Então aqui o profeta ele fala sobre a boca como espada afiada, que traz aqui sobre a autoridade espiritual para pregoar, para falar sobre a palavra de Deus e falar a verdade que é a palavra de Deus. O esconderijo nas mãos do Senhor nos revela o quê? Num lugar seguro, onde nós estamos sempre guardados, a segurança que nós temos de estar com o Pai. A flecha polida nos traz a compreensão do nosso propósito com um alvo em Cristo. A flecha também fala sobre a nossa capacitação divina. Nós somos capacitados pelo Senhor. Nós somos flechas para ser lançadas, mas primeiro nós precisamos estar preparados para isso, né? A aljava é o lugar de treinamento, é o preparo, é o discipulado, é o tratamento, o amadurecimento, aonde é forjado o caráter do Filho de Deus. Toda flecha ela tem um momento certo para ser lançada, para que haja êxito, ainda assim, na missão. É preciso obediência, é preciso perseverança, é preciso fidelidade, enquanto se está na aljava, sob submissão, para ser capacitado a cumprir essa missão. E assim, quando for lançada, ela vai cumprir a visão de Deus. E por isso, nós precisamos muito do versículo desse ano. Não seja desobediente à visão celestial. Porque no momento de tratamento, permanecer obediente ao Senhor, às vezes é meio difícil, porque a gente não quer, né? Mas é preciso. E aí a gente tem que se render à governança do Senhor, à grandeza do Senhor e nos permitir ser tratados e moldados, para que possamos ser assim uma flecha afiada, para ser lançada com um alvo para multiplicar e conquistar muitas pessoas para o reino de Deus. E aí no versículo 3 e no versículo 4, ele continua dizendo, né? Ele me disse, você é meu servo e em quem revelarei o meu esplendor. Mas eu disse, olha o que ele fala agora, o que o profeta responde. Tenho me afadigado sem propósito algum, gastei a minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é por direito está na mão do Senhor e a minha recompensa está com o meu Deus. O objetivo do Filho de Deus, quando ele ouve o chamado do Senhor, quando ele decide ser obediente, não é fama para si, mas é tudo para glorificar ao Senhor. Em todo tempo ele busca fazer todas as coisas para a glorificação do Senhor. E ele sabe que o seu trabalho nunca é em vão, nunca é em vão. Multiplicar, portanto, é revelar a glória de Deus, mesmo quando parece não dar resultado. Mesmo quando parece que não está adiantando nada que está fazendo. Parece que as coisas não estão acontecendo, não estão mudando. Todo esforço e trabalho no reino de Deus não é em vão. Não é em vão. Tudo são sementinhas. E é comum, na nossa caminhada como filhos de Deus, às vezes nós nos sentirmos assim, como o profeta estava se sentindo ali, cansado, fadigado, sem forças, por parecer que não está havendo resultado no trabalho. Mas aí eu quero te lembrar de uma coisa. Deus trabalha além do que nós vemos. Deus faz muito além do que os nossos olhos conseguem ver. Nós não estamos vendo, muitas das vezes, o que está acontecendo. Mas nenhum trabalho no reino de Deus é em vão. Deus trabalha além do que nós vemos. A fidelidade precede a multiplicação. E isso se aplica em tudo. Pode ser que você não está vendo o agir na célula, no ministério, ou até mesmo dentro da sua casa,
nas suas finanças, nos seus negócios, nos relacionamentos, nos alvos de salvação. Mas aí, um ânimo, não desanime, continue, persevere, multiplicando. Deus vai nos capacitando, Ele vai nos instruindo. Nós só não podemos ser desobedientes à visão celestial, ao que Deus está nos mandando fazer. Então, se Deus está falando para fazer, continue. Deus está trabalhando e a gente não está vendo, mas Ele está fazendo acontecer. E no versículo 5 e no versículo 6, ele continua. Agora, porém, diz o Senhor, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Ele me diz, para você é coisa diminuta ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. A visão que Deus tem é sempre maior do que nós imaginamos. E Deus vai revelando a nós o que Ele tem preparado. Muitas das vezes nós não conseguimos alcançar em dimensão, porque Deus ele vê as coisas muito além do que nós. A missão de Isaías, a forma como ele via, era trazer as pessoas de volta para Deus, restaurar o povo de Israel. Mas olha só o que o Senhor estava falando para ele aqui agora. Deus estava ampliando a visão dele no sentido de que não apenas Israel, mas a todas as nações, porque ele fala, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. É para todos os povos. Deus chamou a mim e para você. Não é só para a gente ficar sentadinho aqui no banco, compartilhando comunhão, sendo aqui amigos de Deus, mas para nós levarmos a palavra de Deus a todas as nações, a todas as pessoas. E eu fico imaginando assim, hoje nós temos muitas facilidades para compartilharmos a palavra do Senhor. Primeiro, porque nós somos livres no nosso país para fazer isso. Então a gente pode falar, né? Tem gente que faz aí célula na escola, na faculdade, nos negócios, faz lá no trabalho, né? Hoje tem as redes sociais que você pode entrar e você pode falar. Agora você imagina naquele tempo a dificuldade que o povo enfrentava para compartilhar. E hoje nós temos tantas facilidades. Aí eu fiquei pensando, né? Eu estou utilizando de todos os meios que eu tenho para que eu seja luz para todas as nações, para todos os povos. Então, não fique ali restrito só ao que aquele grupinho, só as pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se que hoje nós temos as ferramentas para usar e nós precisamos utilizar as ferramentas para o reino de Deus acontecer. Nós somos multiplicadores do reino. Então, tudo que nós fazemos é para propagar a verdade, a palavra do Senhor e multiplicar a palavra do Senhor. E aí, quando nós abraçamos a visão do que Deus está nos falando, Deus expande assim o nosso alcance. Uma célula vira várias células. Um discípulo forma outros. E uma vida impacta muitas outras vidas. Mas à medida que nós entendemos que nós precisamos confiar na visão, naquilo que o Senhor está nos direcionando e nos comandando a fazer. Nós participamos, assim, de um propósito, entenda você, global, que é para todos os povos. Deus pode nos usar para coisas muito maiores do que nós imaginamos. Uma simples mensagem que é compartilhada no YouTube pode chegar para muitas pessoas. Um simples reels que você coloca lá no seu Instagram, que viraliza e vai lá, né, e alcança 12 mil pessoas, 13 mil pessoas. Olha isso, você está propagando uma verdade para muitas pessoas. Ah, mas o meu rio só vai para 100 pessoas, 200. Você já pensou a oportunidade que você está tendo de falar para Jesus para 100 pessoas, para 200 pessoas, através daquilo que você está compartilhando?
ampliar a nossa visão, ampliar a nossa mentalidade e usar todas as ferramentas. E outra coisa que Deus, o pastor compartilhou sobre isso aqui domingo, ele usa muito para alcançar pessoas, é o nosso testemunho. Tudo que acontece conosco nós precisamos compartilhar, porque ele reabastece as pessoas em fé, reaviva as pessoas e salva também. E assim, eu nesse momento assim tenho tentado usar as redes sociais, mas falo com vocês, meu Deus, é muito difícil, não é fácil. Mas sempre que eu vou lá na rede social compartilhar alguma coisa, é muito interessante, porque eu sempre recebo feedback. E esses feedbacks são que a gente vê que vale a pena. Eu encontrei com uma pessoa na rua outro dia. Eu estava andando lá em Jacaraípe, eu conheço já essa pessoa, né? Essa pessoa veio e tal. Ei, Samanta, tal, como é que você está? Eu falei, eu estou bem, graças a Deus. E tal. Eu peguei aquele vídeo que você postou e mandei para minha cunhada. Porque estava lá trancada no quarto, depressiva, por causa de bobeira, disse... Nananana. Eu falei assim, olha aí, você querendo deixar de viver e a pessoa querendo ter saúde aqui para viver... E você está aí nesse quarto trancada. E aí a menina começou a ver os vídeos e falou, meu Deus, é mesmo, eu estou dentro desse quarto trancada, querendo deixar minha vida, ir embora, e tanta gente querendo viver e não está conseguindo, porque não tem mais saúde, porque não dá, e eu aqui com bobagem dentro de um quarto trancado. Então, alcançou uma pessoa. Glória a Deus. Outra pessoa que ela mora no interior, eu conheci ela muitos anos atrás, me mandou uma mensagem outro dia também, falando... Nossa, Samanta, é tão bom ver você compartilhando a sua rotina, sabe por quê? Eu estou passando isso com minha mãe. Minha mãe está enfrentando o mesmo câncer que você, mas está tão difícil, está tão pesado, e você está levando tudo com tanta leveza que eu me reabasteço em fé quando eu assisto os seus vídeos e você está bem. Eu falei, pronto, alcançou o propósito que precisava. Levou a palavra até alguém, levou ânimo, levou fé, levou Jesus, levou salvação. Então, tudo que Deus faz conosco é para que nós venhamos compartilhar, porque o nosso testemunho de vida, gerar testemunho dói, mas ele vai gerar vida em outras pessoas, ele vai salvar outras pessoas, ele vai reabastecer as outras pessoas em fé. É fácil? Não é fácil, mas nós podemos usar de todas as situações para pegar a parte boa das situações e compartilhar com as pessoas e injetar Jesus nelas. E no versículo 7, assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se curvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Entenda uma coisa, o que hoje é pequeno, um dia será honrado. Não vai ser honrado por causa de homens, você verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. A honra é do Senhor. Nós receberemos uma coroa de honra pelo trabalho que nós desenvolvemos aqui. Não espere honra de pessoas, não espere as pessoas ficar te bajulando pelo que você está fazendo, nem te agradecendo. Lembre-se sempre, todo trabalho no reino de Deus é feito para quem? É para Deus. É feito para as pessoas? Sim, para que todos venham conhecer a palavra do Senhor. Mas o primeiro que nós entregamos de todo o nosso trabalho é para Deus. Espere honra, espere gratidão, espere tudo do Senhor. Não espere de pessoas. Sabe por quê? Pessoas são falhas. Eu sou falha. Você é falho. Mas Deus falha? Deus não falha. E aqui o pastor usou uma palavra bonita domingo, hein? O visionário. Assiste aquela mensagem de novo. Vai no GA20 para você. Aquela palavra foi ministrada como uma flecha no meu coração. Todo servo, todo visionário, todo missionário passa pelo estágio do invisível. Mas eu quero te lembrar que Deus honra quem permanece na visão. Deus honra quem permanece firme na visão.
naquilo que Ele está direcionando, naquilo que Ele está mandando fazer. Tudo, então, gira em torno da nossa obediência ao Senhor. Se Deus disse, está dito. Hoje, podem ser poucos. Hoje, pode ser uma estrutura simples. Hoje, pode ser um começo pequeno, mas amanhã tem honra, tem crescimento e tem impacto de milhares e de milhares e de milhares. Nós não podemos ficar com a nossa visão pequenininha, diminuída. Nós precisamos pedir ao Senhor para ampliar a nossa visão, para a gente tentar ver o máximo possível do que Deus tem preparado, do que Ele está fazendo. Porque muitas coisas Deus está fazendo, estamos vendo? Não, mas Ele continua a realizar. O que nós precisamos pedir? Senhor, eu quero ver os grandes feitos do Senhor. Senhor, me mostra o que o Senhor quer realizar. Senhor, me alinha a Tua visão, me ajuda a caminhar. E essa tem que ser a nossa oração, e eu creio que nós estamos no tempo de um preparo para essa colheita de grande multiplicação no reino de Deus. Eu creio nisso. Nós viemos do ano da unção, nós estamos no ano da visão. E o pastor Robson usou uma frase no domingo que diz assim: a jornada é a caminhada para a realização do propósito. Na jornada se faz a história do sucesso. A jornada é tão ou mais importante do que a chegada, uma vez que cada desafio superado se deixa para trás a possibilidade da desistência, se vivencia superação, se testa limites e se nutre de fé. A jornada do Filho de Deus é muito importante. Que seja uma jornada, então, alinhada com a visão, com aquilo que o Senhor tem nos chamado e preparado. E para a gente finalizar, algumas reflexões. A primeira reflexão: se você não guardou nada do que foi falado até aqui, faça essa reflexão agora para fechar essa mensagem, o Espírito Santo tocar no seu coração. Meu irmão e minha irmã, não aceite ser um espectador do que Deus está fazendo e do que Ele irá fazer. Você pode decidir em todo momento ser participante. Você é quem decide ser uma flecha polida para revelar e multiplicar a glória de Deus. Nós decidimos se nós vamos apenas ver o que está acontecendo ou se nós vamos ser participantes do que Deus está fazendo, do que Deus irá fazer. É a primeira decisão que você tem que tomar. Outra coisa que eu quero compartilhar com você. No deserto, quando você se sentir cansado, você vai se lembrar de que as folhas podem cair, os frutos podem ser comidos e servir de alimento para animais, ou pode ir para adubar a terra, os galhos podem ficar sequinhos, parecer que está tudo sem vida e morto, mas o deserto, ele serve somente para revelar aonde que você está plantado, para você frutificar e multiplicar. Sabe por quê? Porque o deserto vai passar. Folhas vão surgir, frutos novos irão chegar. É preciso perseverar. E aí, no deserto, é que a visão precisa estar mesmo agora alinhada com a do Senhor. Senão, qualquer coisinha vai te tirar de onde você está plantado. E aqui nós temos que fazer uma reflexão. Eu estou plantado aonde mesmo? O que está me nutrindo? Qual é a terra que está te nutrindo? Tem busca pelo Espírito Santo? Tem leitura da palavra para nutrição? Tem oração? Tem jejum? Tem momento de comunhão? Tem multiplicação de vida na vida? Através na vida das pessoas? Mais uma reflexãozinha para a gente terminar. E isso aqui
O Espírito Santo que tem ministrado muito no meu coração. O templo, estrutura física agora eu estou falando. O templo, ele é o resultado das nossas ações fora dele. E aqui a gente entra do vida na vida. Lembra dessa frasezinha? Vida na vida? A vida de Cristo em nossa vida. Nós compartilhamos vida na vida. A vida de Cristo na vida das pessoas. Nós precisamos ampliar a nossa visão e a nossa mente. Porque o templo é o resultado do que nós fazemos lá fora. Como que nós estamos já agindo porta para fora? Quem é a Samanta da porta para fora? Eu estou realmente sendo um agente de multiplicação de vida na vida das pessoas? Ou eu sou um agente só da porta para dentro? Eu quero multiplicar a vida na vida de Jesus somente aqui. Reflexão. Lembrei até da ministração das máscaras do encontro face a face. Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Coisa simples que a gente tem que pensar todos os dias, né? Todos os dias. Senhor, eu estou alinhada, eu estou compartilhando Jesus, eu estou fazendo acontecer o teu reino. Senhor, eu estou. Se não, Senhor, me desperta. Porque nós temos um único propósito, é Mateus 28, 19, 20. Se nós não estamos cumprindo com o ID, o que nós estamos fazendo enquanto nós estamos aqui? Passando tempo. Porque nós somos chamados para multiplicar, que é o ID, fazer discípulos de todas as nações. E se nós não estamos fazendo, nós precisamos rapidamente correr e pedir, Senhor, me ajuda, alinha a minha visão. Amplia a minha visão e a minha mente. Porque eu estou fora do propósito do Senhor. Pode se colocar de pé. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você é uma flecha na aljava de Deus, sendo preparada para ser lançada e ser luz em todas as nações para proclamar a salvação. Você é uma flecha. É muito fácil, muitas vezes, a gente cantar, né? Sou flecha, pode me lançar. Usa-me, Senhor. Mas e aí? Estamos preparados para o tratamento? Estamos dispostos a nos colocar assim diante do Senhor para sermos tratados e cuidados por Ele, para sermos lançados no tempo certo, na hora certa e agir de forma correta? Sabe por quê? Eu fiquei pensando, de que vale uma aljava cheia de flechas sem uso? Quando Deus olha hoje, feche seus olhos para mim e para você, quem Ele encontra? Deus olhando para você, quem Ele está encontrando hoje? É esse filho de Deus rendido, entregue, dependente, obediente? A visão do Senhor, a voz do Senhor, é o filho multiplicador da palavra. Nós temos a oportunidade nessa noite, mais uma vez, de pedir, Senhor, eu preciso melhorar. E a oração é, Senhor, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me ajude com a minha visão. Me alinha. Aonde está precisando ajeitar, ajustar aqui, Deus, eu aceito. Porque é preciso decisão, é preciso aceitar para que Deus venha nos tratar, nos moldar,
para que nós possamos ser lançados. Enquanto nós estivermos aqui cantando louvor, se você entendeu que você precisa dessa ajuda, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você precisa dessa ajuda, se você já tomou a decisão de ser uma flecha de multiplicação no reino de Deus, multiplicação de vida, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente e receber unção. E se prepare para os próximos dias. Sabe por quê? Porque Deus vai testar você se você é mesmo uma flecha de multiplicação.